Boa noite, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui para mais uma live de pré-lançamento do livro Líderes Incríveis do Século XXI. Hoje vou estar entrevistando a Cassiane Martins, uma líder fantástica lá do sul do país, que ela é mentora hoje de líderes, treina aí líderes de grandes empresas, não só do Brasil, mas também de fora do país, é isso mesmo. E ela está com um capítulo também no livro Líderes Incríveis do Século XXI. Vai ser um prazer hoje conversar aqui com ela. Vou já aqui então convidando aqui o pessoal para entrar na live. Quem for entrando aí também já toca no aviãozinho e convide seus amigos, tragam eles para participar desta live também. Tenho certeza que hoje será uma live enriquecedora, como todas as outras, né? Mas hoje nós temos uma convidada especial aí. Muito difícil conseguir agendar uma data com ela, hein? Então, privilégio para nós aí poder estarmos trocando um papo com ela. Opa, nosso amigo aqui já está entrando, da Eleb Gestão. É isso mesmo. Vamos lá. Hoje, como já mencionado, vamos aí a mais uma live de pré-lançamento do livro. Uma coisa bem bacana, já vou avisando aqui para vocês também. Sigam o perfil do livro Líderes Incríveis do Século XXI. É só livro Líderes Incríveis. Sigam lá o perfil. Lá na bio do perfil tem lá um link para você se inscrever para o evento de lançamento. Será um grande evento que vai estar acontecendo online, de forma online. Você adquire seu ingresso pelo Simpla. O link está lá na bio do perfil do livro, ok? Adquira seu ingresso, são vagas limitadas, então é importante adquirir o quanto antes, ok? Vai ser bem legal, serão 2 dias de palestras, então vai estar fantástico esse evento, onde vai estar todos os coautores. Eu vou estar palestrando lá um pouquinho a respeito do meu tema, do capítulo que está no livro, e os outros demais também. Deixa eu verificar aqui. A Cassiana já está por aqui, vamos chamá-la. Deixa eu só chamar ela aqui. Hoje parece que está um pouquinho lento aqui o meu Instagram. Perdoem, coisas do ao vivo, né? Mas já estou ficando aqui. Ele está pensando um pouquinho. Pronto. Pessoal, curte. Convida o pessoal aí. Rose, que entrou aqui, ela também é uma das coautoras. E chegou a Cassiana. Isso aí, boa Olá, noite. olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente. Prazer é todo meu. Está me ouvindo bem? Tudo certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu também te escuto muito bem. Bom, gente, chegou aqui a Cassiana, essa grande líder lá do Rio Grande do Sul. Ela vai se apresentar melhor, vai poder falar um pouquinho melhor sobre a carreira dela. Mas está muito frio aí, Cassiane? Tá frio. Ai, eu sinto muito frio, gente. Eu sinto muito Bom, frio. só para dar uma invejinha aí pro pessoal lá da Bahia, que está aqui com a gente também, quantos graus está aí? Deixa eu olhar, não sei. Não sei te dizer. Vamos ver. Ó, nem tá tanto, tá 14 graus. 14 Mas como eu graus. fico paradinha, Hoje tá sentadinha, suave, então então. parece que... Lá na Bahia agora deve estar uns 25, 28 graus aí, né, Rose? Aqui deve estar uns 16, também não está muito calor não, mas está gostoso. Bom, vamos lá, sem enrolar agora. Cassiano, por gentileza, se apresente, diga quem que é essa mulher que eu fiz propaganda aqui a semana inteira. Diga aí agora, nas suas palavras, quem que é a Cassiana Martins. Então, meu nome é Cassiana Martins, eu sou psicóloga clínica organizacional. Sou mentora há muitos anos, comecei minha carreira muito cedo.
E, enfim, trabalho com empresas, tenho empresas, né, que trabalham com consultoria, com o RH e também, enfim, com toda a questão do desenvolvimento humano. Então, a gente treina pessoas e treina líderes, né? Principalmente o nosso público é empresarial. Então, eu tenho toda uma equipe que me assessora. E eu queria perguntar para vocês estão me ouvindo bem? Tá dando um pouco de eco aqui para mim. Eu não sei se tá legal, o som está muito alto. Tá Digam aí, tranquilo? Me digam aí, pra mim gente. tá perfeito, não tá com eco, tá perfeitinho. Pra mim tá Ai, que certinho. bom. Deixa eu dar oi aqui. Oi, Daiane. Oi, Cassi. Oi, Clá, minhas amigas aqui chegando. Oi, É, gente. ótimo. É isso Oi, aí, vão Fabiano chegando. também. Vão curtindo aí no Ótimo. coraçãozinho para dar relevância para a live, para o Instagram entender que é um conteúdo relevante. Quem não convidou ainda os amigos, vai convidando, porque hoje estamos aqui com a Cassiane. Quem já conhece sabe a quantidade de conteúdo que essa mulher carrega com ela, né? E quem não conhece vai conhecer hoje, né? Bom, Cassiane, você deu uma breve resumida aí no seu currículo, no que você trabalha, né? Então, estamos aqui com hoje uma mentora de líderes, né? E qual que é a sua contribuição para o livro? Qual que é o tema do seu capítulo? E por que você escolheu? Não para adentrar no tema ainda, tá? Mas só porque você escolheu esse tema e o que isso vai ajudar, por que a pessoa vai se interessar em ler o seu capítulo? Vamos lá. Então, meu tema é a passagem da liderança na sucessão familiar. Esse tema é muito especial para mim, porque desde o início da minha carreira eu trabalho ajudando os sucessores a fazer essa passagem da liderança e toda, toda a minha carreira foi trazendo essas pessoas para a liderança, desenvolvendo líderes desde o início e muitas vezes tendo que adentrar nessas famílias empresárias para ajudar eles a se conectarem, a se conhecerem, a se entenderem. Eu acredito que a liderança, ela inicia contigo mesmo. Nenhum líder é líder de uma equipe sem ser líder de si mesmo. Então, quando a gente fala em liderança, a gente está falando em autogestão, em regulação emocional, em inteligência emocional, e essas formas de lidar com as pessoas, de lidar com as situações, e também lidar com colaboradores e equipes, mas principalmente consigo. E isso na passagem da liderança numa empresa familiar, e a gente tem aí 90% das empresas no Brasil familiares, é uma questão muito importante, porque muitas delas não passam para a segunda geração sem ter conflitos, sem ter problemas, né? E muitas vezes, acho que 40% das empresas morre antes da terceira geração. Então é muito sério a gente poder olhar uma ajuda profissional, uma ajuda que vai estar apoiando e agregando nessa passagem do bastão, como eu começo, né, falando sempre. Porque é uma passagem de bastão e que não adianta ter posição. O líder ele precisa ir constituindo a liderança, construindo a liderança tijolinho por tijolinho. Não basta ser pai ou mãe. Ele tem que fazer com que os seus liderados realmente o enxerguem como líder. Isso é muito difícil na passagem de liderança familiar. Nossa, fantástico, fantástico, porque realmente é um grande desafio, né? Quando um pai ele constrói uma empresa, tem anos ali, né, fomentando, cuidando dessa empresa pro bem da família dele. E quando ele atinge o sucesso, o que ele espera? Que os filhos, né, tomam conta, continua. E como você falou, não é simples isso, né? Não é simples. Eu não sei se isso vai estar dentro do seu capítulo, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que está iniciando uma empresa e sabe que vai querer deixar isso para o filho? Você acredita que ela tem que ir preparando, né? No meu ponto de vista, né? Ir preparando essa sucessão ao longo dos anos. Qual o conselho que você dá para isso se tornar de uma forma mais natural? Para que ela consiga passar isso de uma forma mais natural? Sabe que meu artigo de TCC
foi sobre sucessão familiar e o título, ele fala um pouco da minha resposta, que era sucessor, escolha ou escolhido. Eu acredito que nenhuma empresa deveria ser constituída se pensando em deixar para a sucessão, porque é um legado pesado demais para um filho, né? O filho deveria escolher ser sucessor ou não. Nesse artigo de TCC da minha graduação em psicologia, eu fiz uma entrevista, várias entrevistas na realidade, né, com empresários que estavam iniciando o processo sucessório. Alguns deles continuaram, tiveram sucesso, outros não. E um deles, ele se tornou um grande líder fora da empresa familiar. Está fazendo um trabalho fantástico a nível Brasil, mas não na empresa da sua família. E assim, o quanto essa escolha é importante, a escolha do filho poder optar, poder ver o negócio ou como seu ou como parte da família, mas talvez não como parte empresarial. Porque muitas vezes as empresas que são constituídas como uma obrigatoriedade, talvez a pessoa não queira estar lá. E a primeira premissa para alguém trabalhar com afinco é a felicidade. Ela precisa estar feliz onde ela está, ela precisa querer aquilo também. Ótimo, ótimo, com certeza. Não, muito legal isso que você abordou agora. Até eu acredito que assim, é o principal, né? Não adianta nós querermos impor isso a alguém, por mais que sejam nossos filhos ali, cada um pode querer escolher outra carreira, né? Eu conheço filhos de empresários aí, são do ramo de aço, e a filha desse empresário resolveu ser dentista, né? É o sonho dela. Então, nada a ver com o que o pai construiu, mas a família foi legal, ele proporcionou para ela que ela conseguisse adentrar nessa outra carreira, né? E ela falou que ela sentia muito que o pai dela queria, na verdade, que ela tocasse a empresa. Ele tá numa fase que ele já está mais cansado, queria que os filhos assumissem, mas ela em si, que é mais para frente do que até o irmão dela, que é mais velho, o pai dela queria que ela fosse, mas ela tem o sonho dela de abrir o consultório dela. E esse ano, eu vi por um tempo, ela estava vivendo o sonho do pai, mas não era o que ela queria. E esse ano ela abriu o consultório dela e está lá seguindo, né, como dentista. Eu vejo os posts dela, vejo que ela está muito feliz exercendo o que ela queria, né? Então é muito importante isso que você disse, né? Não é simplesmente nós queremos empurrar a sucessão, né? Tem que ser algo escolhido, né? Então, você está querendo me dizer, então, que não devo contar com a minha família, por mais que você esteja falando de sucessão familiar, mas eu devo, então, pensar na sucessão, mas alguém de fora? Seria mais ou menos isso? Sim, sim. Porque olha só, vamos pensar. Se esse sucessor, ele escolheu, sei lá, educação física, e ele é feliz na educação física, o que um pai quer para um filho? Ele quer que o filho seja feliz, ele quer que o filho tenha a melhor vida possível. Ele quer que o filho seja completo e conheça esse lado profissional também como uma completude na vida dele. Então, daqui a pouco, se ele está dividido, se ele está não tão feliz na empresa, por que ele deveria ser o sucessor? Existem muitas pessoas que podem adentrar e estar gerindo essa empresa, gestando essa empresa de uma forma muito mais apropriada do que o sucessor em si. Para ser sucessor, tem que querer ser sucessor. Eu acho que essa é a primeira premissa. Então, se o filho não quer ser sucessor, ele não deve ser empurrado a ser sucessor. Ele deve sim buscar o seu caminho. Isso é uma das coisas que eu percebo. Muitas vezes no trabalho, os pais querem dizer assim: a gente quer que os filhos tomem conta do negócio. E aí eu já coloco essa questão assim, gente, eles precisam querer isso também. E o que a gente vai descobrir é que daqui a pouco eles não querem. E se eles descobrirem que eles não querem, eles precisam ter a liberdade de optar pela vida que eles querem. A responsabilidade pela vida deles é deles, como a minha, como a tua. E a gente precisa ter a liberdade de poder escolher. E a responsabilidade pelas nossas escolhas.
Excelente, exato, né? Porque tudo que é imposto você não faz com prazer, né? E aí, eu acredito que é mais, ver se é algo que você pensa que seria benéfico, acaba sendo ao contrário, né? Totalmente o oposto, né? Você vai caminhando a sua empresa à ruína, né? A descer porque não era com vontade, né? E sem contar, quando você vira a faltar, a primeira coisa que eles vão fazer é vender tudo, né? Fazer algo que eles queriam realmente, né? Não, muito bacana Exatamente. mesmo. E eu não sei se seria muita. Não sei se você entra dentro disso, mas você é psicóloga, então acredito que deve entrar também. A partir do momento que a empresa te contrata para poder verificar essa questão da sucessão familiar e você identifica esses fatores dentro dessa empresa, você acredita que até o relacionamento entre pai e filho melhora? Você acaba adentrando no seio familiar com essa sua consultoria? Aí só dá uma boa noite aqui pro Leandro, que é o meu barbeiro, que cuidou hoje, antes de eu começar a live, cuidou aqui do meu Ai, cabelo. Seja eu vi bem-vindo aí, toda uma Leandro. preparação. Opa, tem que E eu estar que na tô tica, prudente, né? né? Vai usar fone ou não vai usar fone? Não, a gente tem que estar tudo no jeitinho. Bom, vamos lá. Mais ou menos deu para entender a minha pergunta, né? Você entra, então, dentro do seio familiar também, nessa relação entre pai e filho, para estar cuidando do assunto empresarial. Sim. Existe um programa de processo sucessório. Nesse programa, a gente precisa estar alinhando as expectativas, entendendo o que cada um quer dentro dessas expectativas, o que cada um quer para a sua vida, mas para também para a sua profissão. Necessariamente, a gente precisa estar conversando de forma separada em alguns momentos, em outros momentos de forma conjunta. Mas depende muito de como está essa relação, de como eles conseguem conversar. Porque muitas vezes o sucessor que não quer estar na empresa, ele se mostra bastante reativo, bastante raivoso em alguns momentos, com atitudes muito simples. E quando a gente identifica, a gente precisa trabalhar essa questão e ver se isso está contra a empresa ou até contra si mesmo. Se por acaso a pessoa ela está com uma reatividade por conta do relacionamento pessoal dela, né, com a namorada ou com o namorado, daqui a pouco não tem nada a ver com a empresa, mas a gente precisa estar identificando esses fatores para poder seguir com o processo sucessório e retirar os empecilhos. Aos pouquinhos, ir construindo uma relação nova. Porque quando existe a sucessão, é uma empresa nova. Então, essa relação também toma outro corpo. Eu já tive diversos processos sucessórios, né, com o qual eu tive muito prazer em trabalhar. Alguns dos proprietários de empresa com quem eu trabalhei não estão mais neste plano, né, não estão mais conosco. E eu percebo que, assim, alguns negócios continuaram, outros não. E alguns sucessores se descobriram na empresa e criaram novos negócios, e outros não. Isso não deveria ser o problema. O problema deveria ser a pessoa não estar feliz com aquilo que ela desempenha, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela está vivenciando. Nossa, sim, exatamente. Nossa, muito legal. Eu acredito assim que você acaba criando um vínculo com a família, né? De uma forma, durante as suas mentorias, você deve criar um vínculo fantástico, né? Porque a pessoa está tratando ali de negócios, né? Te chama para cuidar realmente dos negócios. No entanto, acaba saindo com um relacionamento melhor com o filho. É Sim, fantástico isso, né? Bom, sim, existem só dar muitos uma. relatos. Existem muitos relatos, né, de pai e filho que não conversavam, e esse pai tem outros filhos que também não tinham uma comunicação adequada, né? Muitos empresários têm um afastamento emocional, até por conta dos negócios, para poder dar conta, de não ficar tão vulnerável em alguns momentos, mas é justamente a vulnerabilidade que te faz ter empatia e entender também o outro. Então, aprender a lidar com a vulnerabilidade é uma premissa da liderança. Perfeito, perfeito. Com certeza, né? Porque quando você. Não é sempre que a gente está se sentindo forte, não é sempre que a gente está se sentindo
incrível, né? Como o tema do livro aqui, a gente está falando, aqui todos são incríveis dentro desse livro. Então, para quem está entrando agora, deixa eu já dar uma boa noite aqui para a Larissa, a Wade, tudo coautores também. O Leandro entrou agora há pouco também, que é o coordenador desse projeto, que está propiciando essa conexão entre todos esses escritores. E para quem está entrando aí, de repente chegou assim, opa, deixa eu clicar aqui para ver o que o Anderson e a Cassiana estão fazendo. Se trata de... Nós estamos conversando sobre o capítulo sobre a sucessão, a liderança na sucessão familiar, que a Cassiana escreveu para o livro Líderes Incríveis. Então vocês acompanhem lá o perfil do livro também, para não perder nenhuma live, para conhecer todos os coautores também. E a Larissa, a Cassiana, desculpa, apareceu a Larissa aqui, falando que tá show, até confundi. Mas a Cassiana acabou de mostrar aqui, né, falando que quando ela começa a fazer essa consultoria, ela entra, né, dentro do seio familiar e acaba, tem que ajudar, né, a entender resolver esses conflitos entre pai e filho, e que não é sempre a primeira opção para a sucessão, né? E que tem que mostrar isso pro CEO da empresa, né, no caso. Bom, qual que a gente continuando aqui, qual que é o maior desafio que você encontra, Cassiana, quando você é convidada a fazer esse trabalho nas empresas? Qual que você acha que é o maior desafio? A morte do dono da empresa, antes do processo estar concluído. Falecimento de um proprietário de empresa que não conseguiu reatar os laços, que não conseguiu finalizar esse processo sucessório, realmente é bastante complicado, porque muitas vezes acontece da gente não ter aquela devolutiva necessária para o filho saber exatamente, né, para onde essa empresa estava indo, o que realmente estava acontecendo. Então, o falecimento e esse rompimento, quando se dá antes do processo ser finalizado, é bastante complicador. Ficam muitas Imagina, né? lacunas. Assim, aí tem que verificar, já não está mais a pessoa ali que tinha a decisão em si, né? E tem que lidar com, muitas vezes, você acaba lidando com pessoas que não estavam inteiradas nos negócios. Seria isso que é o grande problema? Sim, porque muitas vezes a preparação ela não é uma preparação simples. A gente tem que dar conta de preparar a pessoa em todos os planos, em todos os fatores, né? Um gestor, ele não vai ser gestor apenas de um setor, ele vai ser gestor de toda uma empresa. Então, ele tem que dar conta, muitas vezes, de entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de gestão de pessoas, um pouquinho de cada setor. E os sucessores nem sempre têm essa possibilidade, eles acabam sendo colocados no lugar do dono. De uma hora para outra, eles têm que ter uma decisão muito rápida para algo que eles nunca viram na vida, porque o pai morreu. E eles já estavam lá para desempenhar, e é como se tivesse que, assim, simplesmente baixar algo e colocar todo o conhecimento na cabeça daquela pessoa, e magicamente ele se torna um gestor fantástico. E não é assim que funciona, a gente sabe disso. Mas muitas vezes é o que é imposto pela vida, né? Então é complicado porque não tem tempo de maturação. Como qualquer outra coisa, a gente precisa, para caminhar, a gente precisa de um tempo, para ter um bebê, a gente precisa de um tempo, e para também fazer um processo sucessório, a gente precisa de um tempo. E é como uma gestação mesmo, assim, são passos, a pessoa vai caminhando, ela vai conseguindo uma coisa ou outra, ela vai lidando com as suas próprias coisas, né? E esse é o maior desafio também, o segundo maior desafio. E faz com que ela consiga, sim, chegar no momento de assumir o negócio com propriedade e com segurança. Mas se ocorre uma morte prematura, isso acaba por se romper. Com certeza deve ser algo muito difícil de lidar mesmo, né? Mas aí acredito que é onde se torna até crucial uma pessoa, no caso, com a sua expertise, né? Para conseguir conduzir esse processo de uma forma mais isenta, né? Porque acredito que deve surgir até, inclusive, desavença dentro do próprio seio familiar, né? Tipo assim, agora, o que faremos, ou pessoas que querem se sobressair, a opinião das outras, deve acontecer muito.
Você acaba lidando com muito casos de família, nesse caso? Sabe que assim, ó, eu já tive essa situação e já entrei na gestão muitas vezes por conta disso, né? E já estive na situação do falecimento do proprietário, né? Não sei se tem alguém aqui da família empresária, mas enfim, e já tive que assumir um papel que não era o papel inicial, mas enquanto gestora ao lado do sucessor, né? Justamente para dar conta de um negócio de uma forma prematura. Isso não foi uma vez, sabe? Foi mais vezes. E eu percebo que, assim, normalmente, quando a gente já está em processo sucessório, as coisas já estão mais organizadas. Então, as pessoas já sabem quem tem o perfil para. Porque a gente trabalha muito desta forma também. Poxa, se eu não tenho o perfil para a área contábil, então eu vou fazer aquilo que também eu tenho perfil. Eu não preciso caber na caixinha da empresa. Eu posso encontrar a caixinha que eu não preciso cortar um braço para poder estar, sabe? Eu não preciso cortar uma perna para mim conseguir desempenhar. A coisa tem que ser facilitada. A gente tem aptidões, a gente tem habilidades, a gente tem talentos. Isso vem de encontro com a sucessão e não o contrário. Assim a coisa fica mais leve, fica mais facilitada e as pessoas realmente conseguem desempenhar melhor. Então, a questão, assim, de uma briga familiar, eu nunca tive. A situação de alguém querer adentrar, digamos, na empresa entre os filhos, eu nunca tive. Já tive a situação de terceiros, né, que se sentiam mais preparados para assumir o negócio, não eram os sucessores, mesmo os sucessores estando lá para assumir, e aí houve algumas questões, mas como eles não eram os proprietários, isso foi fácil também, porque era resolutiva. Entendi. Bom, Cassiana, você, nesse trabalho que você faz nas empresas, você acaba tendo que selecionar líderes também, né? Você procura Sim. líderes para poder vir, né? Além de formar novos líderes, né? Você também procura o líder. E aqui na nossa live, com certeza, tem pessoas que são líderes ou que querem se tornar líderes. Você poderia falar um pouquinho sobre como que é o perfil que você acredita que seja o perfil de um bom líder para assumir uma sucessão de uma empresa, né? Para pegar uma empresa que geralmente são empresas grandes, né? E que precisa de um gestor ali e que você vai caçar. Então você como caça-talento, o que você procura nessa pessoa? O que você procura nesse líder para ele poder conseguir dar conta dessa tarefa? É a palavra que a gente mais fala na psicologia, depende. Depende da empresa, depende os colaboradores, depende o estilo de negócio. Porque a gente pode ter, nunca se pensa em contratar, e esse é um dos erros maiores que acontecem, né, nas contratações, nunca a gente pode pensar em contratar uma pessoa. A gente contrata alguém que vai estar em um grupo. E este grupo vai dar apoio, esse grupo vai estar encaixando como peças de quebra-cabeça, em que um está realmente desempenhando uma função e todos os outros estão também apoiando aquela função, realizando as fraquezas e tornando força todas em conjunto. Até tem uma postagem sobre isso hoje no meu Insta, quem quiser conferir, que as nossas forças, elas se somam e se multiplicam quando a gente consegue estar com pessoas que realmente podem estar nos apoiando nas nossas fraquezas. E aí é uma força só, porque todas as forças se somam. Então, nunca a gente vai estar olhando para uma função ou um cargo. A gente sempre vai estar olhando para o conjunto. É assim que funciona. Ótimo, não, que legal. Então, na verdade, vai depender do todo, né? Para saber quem que vai, uma peça que vai se encaixar ali, né? E que vai Exatamente, somar, né? Na verdade. Então, exatamente. bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira internacional. Como que aconteceu? O que você traz de experiência disso? Eu acho que é legal, que é uma curiosidade que as pessoas têm, até outros líderes que têm a vontade de ter essa carreira internacional. Aí também, o que você pode nos dizer a respeito disso? Como que isso aconteceu? Como que é? Que dicas que você dá aí também a respeito disso?
Ai, gente, sabe que até eu brinquei com o Anderson, né? Eu disse, nossa, pra mim é tão natural, é tão normal. Quando eu tô com alguém que tá fora do Brasil, é alguém, é uma pessoa, tão como todas, né, as pessoas, assim. Então, a questão de estar fora ou de estar no Brasil, nem sempre meus clientes que moram no Brasil estão no Brasil, porque eles têm uma carreira também fora. Então, tem situações que eles me dizem, ah, hoje eu errei o horário porque eu estou no Chile e aqui é 1 hora a mais ou a menos, não sei. Então, eu errei o horário, desculpa, né? Esse tipo de situação ocorre porque as pessoas viajam, enfim, são outros fusos horários. Mas tudo começou porque eu fui People and Learning Coordinator durante 4 anos na IESEC Caxias do Sul, aqui da minha cidade, que é uma associação internacional de estudantes de forma voluntária. E essa questão de coordenar treinamentos, coordenar todo o processo seletivo do incoming e outgoing, né, das pessoas que iam para fora do Brasil enquanto estagiários e vinham de fora para o Brasil, ocorreu no início da minha carreira. Eu acredito que o ano foi de 2001, né? Acho, não tenho certeza. E desde então eu tenho contato com o pessoal de fora. E fui treinada por muitas pessoas de fora do Brasil. Fui treinada para estar com culturas diferentes. E isso fez com que toda essa parte assim, do entendimento de cultura, saber como pesquisar a cultura, entender como é que funciona em outros países, tive que ser treinada em testagens diferentes daquelas que a gente utiliza, porque por exemplo, existe um teste da psicologia que é o HTP. O HTP a gente tem 4 desenhos, né? De uma pessoa, de uma árvore, uma casa e uma família, né? São 4 desenhos. E quando a gente está com alguém que é de fora do Brasil, ele não vai imaginar uma ponte como a gente desenha uma ponte. Ele vai pegar a ponte da sua situação geográfica. Então, as pontes italianas são aquelas redondinhas, sabe? Então, a gente precisa estar olhando para aquela testagem com uma outra forma, com um outro olhar. Então, eu precisei de treinamento para conseguir entender essas outras culturas e outras formas de visão. Porque se eu fosse avaliar como é uma árvore do Brasil, eu não teria os mesmos registros e as mesmas possibilidades. Então, dependendo da cultura, a gente também tem que estar se adequando. E por esse motivo, eu tive que ter treinamento também desse pessoal, né? Que fez parte, então, 4 anos da minha vida, né? Mentores do mundo inteiro. A partir disso, essas pessoas que estavam, né, aqui, né, de forma internacional já, fazendo estágio e tal, a gente foi tendo um relacionamento de parceria, de continuidade. Eu já dava treinamentos, né? Já nessa época eu era responsável pelos treinamentos, então eu era treinada para dar treinamentos, para replicar, e isso fazia com que também a gente tivesse uma ligação. Alguns dos meus colegas aí, execos, não sei se tem algum aí, se tiver, me dá um oi. Eles também foram mentorados durante outras épocas, né? Alguns me procuraram para psicoterapia depois de muitos anos. A gente está falando aí 20 anos atrás, né, gente? Então, não é uma carreira que começou ontem. E, assim, essas pessoas que foram para fora fazer uma carreira internacional e cresceram nessa carreira e que foram meus mentorados, elas conheceram outras pessoas, outros brasileiros também, e foram indicando, né, esses outros gestores, gerentes, CEOs, e isso foi se colocando dentro desse universo, como é no Brasil, como é em qualquer outro lugar. E as pessoas foram me indicando, foram conhecendo o meu trabalho, estamos crescendo juntos. Alguns periodicamente me procuram para uma questão efetiva, sei lá, vou agora ir para uma vaga em outro país, né, um país muçulmano, preciso me preparar para a gestão de uma equipe num país muito diferente, então preciso da tua ajuda. E aí a gente faz um trabalho focado nesse sentido. E assim as coisas foram se configurando
e as pessoas continuaram indicando, né? E estamos aí, gente. Que fantástico, né? E deve ser um desafio em tanto, né? Você tem que ser multicultural, assim, né? Num nível bem maior. O Brasil, a gente já tem uma certa facilidade que nós somos um país multicultural, né? A gente temos culturas É, diferentes. Aqui já é, dá para... É bem diferente, né? Por exemplo, o pessoal do Sul com o pessoal lá do Amapá, como a Luana é. Carvalho, que acabou de entrar aí também. Tem uma cultura diferente, né? Já é bem diferente. Acho que a gente, como gestor de uma empresa que está presente em vários estados, já deve ter um impacto com a cultura, né? Mas internacionalmente, acho que é maior ainda, que muda muita coisa, né? A alimentação é Sim. outra, tudo é diferente, né? Então, mas você Sim. acredita que o líder, então aquela pessoa que foi treinada para ser líder, ele é líder no mundo inteiro ou pode dar errado em outro lugar? Ele tem que realmente se reinventar totalmente, ou quando é líder mesmo, seja aqui, seja colar, sempre vai ser líder? Eu acho que sempre ele tem que se inventar. Ele sim, totalmente chimarrão, gente. É uma característica minha fazer as coisas tomando chimarrão. Eu gravo vídeo tomando chimarrão, faço live tomando chimarrão, chimarrão faz parte. Mas, assim, o líder ele tem que se reinventar com uma nova equipe. Eu acho que a liderança, ela não é uma questão genética, não acredito nisso. Não acho que ela passa geneticamente, não acho que ela passa por osmose. Eu acho que a pessoa tem que se estruturar enquanto líder. E muitas vezes, numa cultura muito diferente, mesmo no próprio Rio Grande do Sul, a gente tem diferenças, né? Culturais muito fortes e a gente não tem, por exemplo, um perfil de contratação igual para áreas diferentes do Rio Grande do Sul. A gente já tem essa visão, assim, para a fronteira tem que ser um perfil, para o meio do estado tem que ser outro perfil. Quando a gente contrata para São Paulo, é outro perfil, é outro salário, é outra forma de ver as coisas. Então, mesmo num país, a gente tem uma pluralidade, quanto mais fora do Brasil. Por exemplo, um líder que está na Índia, ele vai ter desafios que aqui no Brasil a gente não tem. É muito diferente a cultura, né? A gente vai ter desafios nos Estados Unidos que daqui a pouco aqui a gente não tem. Eu gosto muito de uma história. Teve um dos meus mentores, eu tive muitos mentores durante a minha vida, e um dos meus mentores um dia chegou com um pendrive para dar um treinamento. E a gente olhou assim, nossa, o que que é isso? Porque nos nossos computadores brasileiros, era o Nigel, ele era de Londres, a gente não tinha a entrada USB, a gente tinha disquete, ainda disquete grande. E a gente não tinha entrada para aquele dispositivo. Então, olha como muda de um país para o outro, até mesmo para dar um treinamento. E ele olhou para a gente, como assim vocês não sabem o que que é isso? Como assim não tem onde colocar? São essas coisas que a gente vai estar encarando enquanto desafios que o líder vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta de se nivelar, muitas vezes. Talvez seja descer um degrau, talvez seja subir um degrau, mas ele vai precisar conhecer os seus liderados em qualquer lugar do mundo. Conhecer essas pessoas que estão por trás desse funcionamento empresarial. Conhecer qual é a cultura dessa empresa, independente de que empresa seja, no Brasil ou fora. Porque a cultura de uma empresa ela é diferente, né? Digamos, uma empresa que eu trabalho, digamos, de manhã, não é a mesma cultura da empresa que eu trabalho à tarde. A gente vai ter uma pluralidade em qualquer lugar do mundo e em qualquer empresa. E isso é o mais lindo de trabalhar com pessoas. Eu também acho fantástico, porque quando você entende a pessoa como um ser único, você acaba se ficando aberto a aprender com aquele ser único também, né? E você aproveita. Exato. Eu, líder, eu acredito que esse seja um dos papéis, eu falo disso no meu capítulo também, é um dos papéis identificar a potencialidade de cada um, né? Entender como que cada um aprende. As pessoas aprendem de maneira diferente e tem contribuições diferentes, né, para cada coisa. Então, acho que
é isso, né? O líder tem que identificar tudo isso, né? Então, é um desafio, né? Então, vamos reformular aqui. Então, o líder, ele não é líder, seja aqui, seja lá, não. O líder, ele é uma pessoa que é um camaleão, né? Ele é um camaleão. Ele tem que estar apto a se misturar, seja aqui ou seja em outro lugar, né? Tem que conseguir se adaptar ali a diversas situações. É mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Porque se a gente for pensar assim, numa empresa que a cultura é mais rígida, é mais complicada, assim, é mais fechada, a gente vai ter uma postura de liderança mais adequada, mais interessante. Agora, numa empresa muito inovadora, esse líder que é mais rígido, ele vai ter mais dificuldade de liderar, né? Porque as pessoas vão chegar toda hora com ideias. E na outra empresa não era permitido ideias. E nessa empresa as ideias são validadas e são incentivadas. Se ele tiver a mesma postura, não vai ser legal, não vai dar certo. Então, a cultura muda e o líder muda junto. Ou ele não consegue se inserir, ou ele não consegue liderar. Fantástico, exatamente, né? A gente vê como que é difícil, né, o trabalho de um líder mesmo, né? É um trabalho, eu gosto muito, né? Algo que eu gosto, mas para quem ainda aí não está numa liderança e pretende, tem que saber que tem seus bônus, mas tem seus ônus, né? E acredito que o grande desafio é isso, né? Nós estarmos preparados para servir sempre, né? Então não é impor como o nosso pensamento, mas sim entender o pensamento do outro e usar ele a favor do bem maior, que é o produto final, né? Que precisa ser, né? Porque Exato. só existe o líder, só existe o liderado em prol de um produto. Na verdade, seja ele físico ou não, ele é um produto, né? Final. E, então a gente tem que trabalhar em prol disso, né? Então o líder tem que ter todo esse jogo de cintura, né? E você acredita aí que o seu capítulo, vamos entrar um pouquinho mais dentro do seu capítulo. Quero que você me fale. Eu fiz algumas perguntas que eu não sei se foi dentro, eu ainda não conheço, estou super curioso para conhecer o seu capítulo, mas não sei se o que eu perguntei acabou entrando um pouquinho dentro do que você vai abordar no seu capítulo. Então eu queria que você nos Ah, falasse um então. pouquinho, bem pouquinho, tá? Para deixar com aquela vontade da gente ler o livro depois. Mas me fala um pouquinho mais aí, de repente, o que você quer falar sobre o seu capítulo, o que tem mais Ai, eu valioso. quero contar, eu quero contar. Solta o Gente, verbo. então, eu quero contar como é que foi escrever esse capítulo, porque assim, foi emocionante. O que que aconteceu? Um belo sábado de manhã eu acordo pensando, é hoje que eu vou escrever. A minha agenda ela é toda organizada, os meus finais de semana são todos organizados, com trabalho também, porque eu tenho empresas, né? Minhas, e trabalho para empresas e tenho equipe, então é muita coisa. E aí a gente precisa estar com tudo muito organizado. E aí naquele sábado era o sábado que eu ia escrever. Aí me preparei com chimarrão, tinha uma bergamota tá descascada do lado e sentei para escrever. Aí eu pensei, comecei a escrever, nossa, me faltam elementos. Eu vou botar lá no grupo de uma empresa que eu trabalho, que a minha ideia já estava estruturada. No grupo de uma empresa de trabalho, o que esses elementos que faltavam, né? E aí eu perguntei para o pessoal assim, como foi a experiência de vocês na escola agrícola? Se tiver algum dos que me comentaram, por favor, me conta aí. Diz aí se você está aí, porque essa história também é sua. E os funcionários começaram a me mandar mensagens lindas, contando as suas histórias. Foi emocionante. Porque não foi um capítulo construído por mim, foi um capítulo construído a muitas mãos. Que E legal. cada um contou um pouquinho. E eu juntei todas essas histórias na história de Carlinhos. Então eu usei a técnica do storytelling. E quando vocês estiverem lendo esse capítulo, lembrem que é um capítulo construído por muitas pessoas e muitos líderes. Então, eu contei um pouquinho da história de Carlinhos, e aí eu vou só fazer a introdução, que Carlinhos, então, era um menino muito pobre, saiu do interior,
E eu trabalho essencialmente com empresas do ramo agrícola, não sei se você sabe, né? Então eu trabalho com empresas familiares do ramo agrícola e Carlinhos então saiu da roça e foi estudar numa escola técnica. E nessa escola técnica ele conheceu um outro amigo com quem ele formou uma empresa. E Carlinhos e o amigo tiveram uma família. E aí entra o Júnior na nossa história. E aí a história do Júnior, vocês vão saber lá no capítulo. E o Carlinhos, em algum momento, ele me conhece, né? E aí, se eu vou contar para vocês algo que não está no livro, e eu lembro que dia foi. Ele me contava sempre que foi quando ele passou um quebra-mola e ele viu a empresa de um amigo dele e foi lá perguntar como é que ele tinha conseguido fazer o processo sucessório, como é que estava com aquela tal daquela psicóloga. E aí o amigo dele disse, tenta conversar com ela. E foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Nossa, agora já. Puxa vida, eu tô aqui agora já querendo saber quem é o Carlinhos. Quem é o. Ó, não sei, acho que eu tenho o seu número pessoal. Eu acho que eu vou tentar conseguir aí esse capítulo antes, não sei não. Eu quero já conhecer o Carlinhos. Mas não, nossa, deve estar fantástico. Olho, eu tô vivenciando tudo isso, assim, né? Eu lembro cada dia, eu lembro cada momento. E o Carlinhos é uma construção, gente. Ele é uma construção de muitos líderes que estiveram comigo, então são muitas histórias. E aí eu constituí algumas premissas desse processo sucessório que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo. Então, a questão de como foi o autoconhecimento do Carlinhos com o Júnior, a questão da maturidade profissional com uma segunda premissa no processo sucessório e na passagem da liderança. O terceiro é o treinamento em gestão. Eu tenho uma cola aqui, tá? O quarto seria a liderança em si, né? Começar a adentrar com essa questão da liderança, conhecer e poder vivenciar um pouco mais, sendo preparado para. E o quinto é a questão da mudança. O momento mais difícil, quando o líder da empresa coloca de lado o seu cajado e entrega para o filho, né? Que muitos líderes encaram como um momento de perda. Eu sou especialista em luto, separação e perdas, então a gente trabalha toda essa parte da perda, né, para o proprietário da empresa e, ao mesmo tempo, essa inserção desse novo colaborador que, para os funcionários, muitas vezes é visto como uma ameaça. Muitas vezes é visto como alguém que vai tirar o lugar de outro alguém. Como se nem todo mundo tivesse um lugar, né, gente? Todo mundo tem o seu lugar, ninguém tira o lugar de ninguém. Mas muitas vezes é visto de uma forma complicada e para os funcionários também é um luto, também é uma perda. Então, essa última etapa é a mais importante, mesmo que a gente não perceba. Eu considero a primeira, do autoconhecimento, de saber que é exatamente o que tu quer, de saber que é aquilo que vai te fazer feliz e que vai fazer a empresa melhor, e ao mesmo tempo, esse momento, então, né, de separação de partes, assim, né, em que o filho adentra de outra forma, conquistada, que é o mais importante. Que fantástico! Até digo para você assim, que um dos livros que, quando eu comecei a estudar mais a liderança e que mais me chamou a atenção, que até hoje eu lembro, eu estava conversando até com meu irmão esses dias, é O Monge Executivo. E ele conta nesse estilo de história, né? E é muito fantástico, até hoje eu me lembro. Então, é muito legal. Meu, eu já quero saber o que aconteceu com o Júnior. O Júnior, ele assumiu a empresa, ele conseguiu... nossa, que fantástico. Esse capítulo com certeza está surpreendente como todos os outros. E está sendo um prazer imenso estar participando desse projeto e estar conhecendo mais de perto cada coautor que está fazendo essa obra
fantástica, simplesmente assim, eu acredito fantástica, porque é uma ideia, acredito que o Leandro teve, muito ímpar de você juntar, né, líderes de diferentes formações, de diferentes culturas, porque nós temos pessoas do Amapá, que está lá na ponta, pessoas Aham. do Sul, temos pessoas de todos os lados, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, vários lugares, e eu acredito que isso é fantástico, traz um conhecimento muito rico, né, para dentro desse livro, e colocar tudo isso dentro de uma única obra. Isso é fantástico, né? E eu estou cada vez mais fico admirado com essa possibilidade, com essa oportunidade de estar conhecendo, não vejo a hora desse livro estar em mãos, que está chegando, né? Já falar aqui, o lançamento oficial do livro, dia 31 de julho e dia 1º de agosto, através de um evento online, poucas vagas, vagas limitadas, então acessam lá dentro do perfil do livro, lá na bio, você vai encontrar o link para o Simpla para garantir o seu ingresso e mais uma vez poder escutar lá a Cassiana, vai me escutar falando sobre essa experiência que foi construir esse verdadeiro manual para a liderança de todos os aspectos, não é verdade? E rapidamente, Cassiano, nós estamos já, infelizmente, chegando ao final, mas me diga como que foi esse convite que o Leandro fez para você, como que foi você receber esse convite e você aceitar, assim, como que foi essa experiência para você? Foi um presente. Eu acho que o Leandro nos convidou para escrever um livro e esqueceu de contar que a gente ia ser melhores amigos de infância logo de entrada, né? Porque como é diferente quando a gente entra de coração nas coisas. O convite do Leandro foi muito afetivo, muito querido, né? O Leandro é um fofo, né? Para quem conhece sabe que é verdade. Uma admiração muito grande a forma que ele conduz o nosso grupo, a forma que ele está conduzindo este livro, né? Unindo muito as pessoas e fazendo combinações de uma forma muito bacana de ver, assim, muito legal mesmo. É um líder nato, né, gente? Mas esse convite, ele me trouxe outro olhar, né? E outras pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida e que não vai ficar só nesse livro. Então, eu acho que escrever esse livro contigo e com todos os coautores, porque a gente acaba conversando, a gente acaba conhecendo o trabalho um do outro, a gente acaba trocando, podendo se apoiar, né? E podendo também trocar muito. Eu acho que foi um presente da vida. Eu concordo plenamente, também me sinto presenteado, porque realmente a conexão que ele proporcionou foi fantástica, né? Nós, como você falou, nós já naquele nosso grupo ali de coautores, acredito que já fizemos amigos mesmo, né? Pessoas que a gente já está compartilhando vitórias, está mostrando e trocando aprendizado, e muitas vezes que a gente fala assim, o que eu tenho a contribuir com uma líder desse patamar que está aqui hoje, que eu estou tendo essa oportunidade de... O que eu tenho a contribuir? E a gente vê que em um momento ou outro a gente consegue sim contribuir e aprende cada vez mais também o tempo todo com a interação, então é fantástico, né? Que legal esse seu relato. Deixa eu falar uma coisa, eu acho bem importante. Não existe patamar, existem trocas. Em alguns momentos somos professores, em outros momentos somos alunos. E isso se dá, essa troca de cadeiras, até mesmo no consultório. Todo dia eu aprendo com meus clientes e com meus pacientes. E não importa quem sejam, a gente sempre tem a aprender. E a gente precisa se colocar nesse lugar de aprendizado para que a vida possa nos mostrar outros caminhos. Então, não existe patamar, existe troca. E quando existe troca, existe crescimento. Nossa, é sucesso. Eu não posso clicar no coraçãozinho aqui, para mim não aparece. Eu queria clicar um monte de vezes, mas sinta-se tocada aí no seu coração, porque você tocou o meu também com esse momento hoje aqui. Para mim foi fantástico. Eu bem amei. Nossa, podia continuar aqui, até acho que eu acredito que nós temos assunto aqui que dá para tocar muito tempo, mas olha, estou maravilhado
tenho certeza que quem chegou um pouco mais pro final, não pegou tudo, vai depois lá, espera vai dar tudo certinho aqui, vou deixar salva essa live. Vocês assistam novamente, porque foi uma aula hoje, com esse carisma todo da Cassiana. Só agradecer aqui pela sua disponibilidade. Você é super carismática, divertida e conseguiu aí nos ensinar muito hoje. E só que nos deixou aí agora, eu tô me sentindo igual aquelas séries que quando acaba a temporada e a gente não vê a hora de vir o restante, né? Nossa, tô agora que você vai fazer eu ficar... Eu não sou uma pessoa ansiosa, não sofro disso. Mas, olha, estou agora aflito aqui, não vejo a hora de ter esse capítulo em mãos para ler, devorar esse conteúdo. Mas vamos conversar bastante ainda até lá, vamos continuar nossa troca. Espero ter a oportunidade, quem sabe, estar lá no seu perfil também, invadindo o seu perfil, para poder falar um pouquinho. Eu organizei toda a minha agenda e eu abri espaço para todo mundo. E eu realmente espero que eu poder te receber e poder te entrevistar. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela abertura, pela paciência, porque eu faço muita pergunta. Já queria saber como é que ia ser tudo. E muito obrigada, assim, por ter colocado esse espaço para a gente poder estar conversando e falando também. Eu nunca estou nesse lugar de entrevistada, então para mim foi desafiador. E obrigada por ter me recebido com todo esse carinho e todas essas pessoas que estiveram aqui conosco. Obrigada a todos pelas palavras de incentivo. É muito importante a gente poder ver que o nosso trabalho tem um reflexo além daquele do dia a dia que pode tocar as pessoas de alguma forma e a gente também sai transformado. Obrigada, gente. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme. Também agradeço a todo mundo que veio acompanhar aqui, pessoal que me segue, pessoal que segue a Cassiana. Vou fazer um breve pedido. Quem puder atender, vai ser bem legal, tá? Nos ajuda e a gente ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas. Se vocês puderem fazer um print nosso aqui e colocar lá no story de vocês, se não for pedir muito, nos marque, que a gente leva esse conteúdo para mais pessoas. Posso contar com vocês? Quem puder, eu agradeço muito. Vou parar aqui um pouquinho. Ok? Bom, se puder fazer isso pela gente, vai ser muito bom. Mas agradeço de coração só vocês estarem aqui. Esperamos que possamos ter atendido aí as expectativas. E, bom, fica o nosso abraço. Nos sigam, acompanhem o livro e não perca que deu para ver o conteúdo dessa obra, né? Vai estar fantástico. Cassiana, mais uma vez, show. Muito obrigado pela disponibilidade. Bom, tem um compromisso seu aqui que vai conseguir encaixar nós na agenda. Então, aguardo esse convite. Compromisso é compromisso cumprido, né? Exato. Então, gente, até mais. Boa noite. Excelente. E um bom dia, boa tarde para quem está assistindo gravado. Até mais. Foi um prazer. Tchau, tchau.